Bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E o final de ano tá chegando, né? Essa época aí de muitas celebrações e comemorações, época de reunir a família, os amigos. Mas acontece que algumas pessoas não se sentem confortáveis nesse período. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Quando a gente pensa, no final do ano, se eu pedir para vocês pensarem no final do ano, qualquer imagem que vem aos seus pensamentos, que representa esse período, essa época do ano. Tem pessoas que vão dizer da imagem das luzes, do brilho, da família, dos amigos, do compartilhar, da festa. Mas tem pessoas que já não terão essa imagem. Terão uma imagem de tristeza, de solidão, de vazio, daquilo que não conseguiu realizar durante o ano. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, para algumas pessoas que estão assim, como a Lid colocou, algumas em estados um pouco mais depressivos, essas ideias podem mostrar coisas que estão faltando na tua vida, né? Podem aguçar, intensificar essas angústias. Então, nós já falamos aqui em um episódio sobre a depressão, mais especificamente sobre a depressão sazonal de inverno. Mas hoje a gente vai conversar sobre esse aspecto simbólico da depressão que aparece no fim do ano. Que eu tenho certeza que quem está escutando aí ou já sentiu alguma coisa parecida ou conhece alguém que já passou por isso. Então, para falar um pouco mais sobre isso hoje, a gente trouxe uma convidada, que é a psicóloga Daiana Costa. Daiana, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Obrigada, Lid, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre um tema que é tão importante, tão pertinente e que agora, como vocês disseram, neste momento, ele vem para a pauta e traz, as nossas reflexões novamente. Muito obrigada pelo convite. Daiana, se apresenta para os nossos ouvintes, conta um pouquinho de você, da sua atuação profissional para quem está escutando a gente. Bom, então como vocês disseram, sou psicóloga, tenho formação em psicologia analítica e junguiana, especialização em psicologia analítica, atualmente também sou pós-graduanda em psicossomática pela Santa Casa de São Paulo, atuo na psicologia clínica, no consultório, atualmente físico na cidade de Alfenas e também em atendimentos online. Além disso, sou professora na Unicor, no curso de psicologia, aonde ministro as disciplinas de clínica, disciplinas de psicologia do trabalho, então bem voltado para essa prática da psicologia analítica também. Então, Daiana, antes da gente começar a falar mais especificamente sobre esse tema, que é a depressão, ou essa tristeza muito profunda que aparece no fim do ano, vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é isso, essa depressão, com o olhar da medicina e também com o olhar da psicologia analítica. Existe diferença? O que você pensa sobre isso? Bom, Mari, a primeira coisa que a gente precisa pensar, que eu acredito que seja primordial quando falamos de depressão, é fazer uma separação, dentro desse conceito. A depressão, ela acabou caindo muito, na questão do senso comum, e isso, de certa forma, é bacana, porque as pessoas acabam tendo um olhar sobre a doença, falam mais sobre isso, acabam se dispondo, a conhecer um pouco melhor, mas também acaba que, de certa forma, a depressão ela fica vista, de uma forma errônea pela maioria das pessoas, Então a gente precisa diferenciar primeiro o que é depressão, na verdade, Algumas pessoas elas vão caracterizar a depressão apenas como um estado de tristeza, um estado de melancolia, e quando falamos em depressão propriamente dito, a gente está falando sobre um transtorno depressivo, sobre uma doença específica, que é
que é muito caracterizada por alguns sinais e sintomas e que não necessariamente inclui apenas a tristeza. Então, a gente tem uma diferença entre tristeza, uma outra coisa que é muito confundida a depressão é o luto, né? Então, existe essa diferenciação entre essas três coisas, né? E para depois a gente falar sobre essa visão, então, da psicologia analítica junguiana, né? Voltado para esse transtorno específico, né? Então, a tristeza, né? É algo que a gente vê aí no cotidiano, né? As pessoas às vezes estão tristes, estão um pouco mais para baixo, e aí, né, o outro fala, mas essa pessoa ela tá depressiva, né? Ela não tá bem, ela tá passando por uma depressão. E às vezes não necessariamente é depressão, né? Às vezes ela tá passando por um momento específico, né, onde ela se sente um pouco mais para baixo, né, um pouco mais deprimida, né? Tem aí um sintoma deprimido, mas não necessariamente seja uma depressão específica, né? A depressão por si, ela vai caracterizar, né, como essa perda, essa diminuição do interesse, do prazer pela vida, né, uma dificuldade de gerenciar a sua rotina, os seus sentimentos, né, causando angústia, causa prostração. Então, a depressão ela vai causar, além dos sintomas psíquicos, também sintomas físicos nessa pessoa, né? Enquanto que a tristeza, ela vai falar muito mais de um estado, né, afetivo, mais melancólico, né, uma resposta também para situações normais da nossa vida. Ao passo que, como eu falei também do luto, né, porque o luto ele é muito relacionado, né, com a depressão também, mas que também é algo momentâneo, né, algo que aparece, ele gera também sintomas depressivos, mas ele passa. Enquanto, né, que a depressão ela vai se prolongar por mais tempo, e aí é onde a gente vai falar sobre as síndromes, sobre os transtornos, né, e sobre a doença propriamente dita. Então, né, feito essa diferenciação, né, entre esses sintomas e como que isso se dá, né, pensando que podem acontecer sintomas depressivos e a depressão, né, propriamente, a gente pensa então nesse conceito dentro da psicologia analítica, né, como que a psicologia de uma forma geral vai ver a depressão. No geral, né, a gente não sei se a gente pode falar exatamente de que a psicologia analítica vê a depressão de uma outra forma, né? Ela não vai descaracterizar, né, a doença em si, muito pelo contrário, a gente a vê como ela é, como ela se apresenta. O que difere a psicologia analítica é em relação a como nós vamos trabalhar a depressão, né? Como que nós vamos enxergar no sentido do simbolismo, né, que isso traz. Então, o que a depressão quer me dizer? O que ela me traz? Né? O que ela traz para esse paciente que chega, né, no meu consultório, ou para esse familiar, né, que está passando por uma situação difícil, que teve um diagnóstico de depressão. Então, o que vai diferir é a forma como nós vamos trabalhar com ela, né? Ela vai permanecer sendo o que é de uma forma geral, né? O que a caracteriza de forma geral. Mas dentro da psicologia analítica, né, nós vamos olhar então como um momento, né, uma oportunidade do indivíduo fazer um processo, né, de autoconhecimento, passar por um processo de olhar para suas questões, né, de olhar para dentro de si e ter a possibilidade, então, de chegar mais perto daquilo que ele realmente é. Então aí chegamos a um ponto um pouco delicado de se falar, mas importantíssimo, né? A depressão como uma possibilidade. Exatamente. Fala um pouquinho mais disso, porque quando a gente pensa na depressão, automaticamente vem, né, coisas muito ruins, uma doença, uma coisa terrível, que cada vez acomete mais pessoas, mas e se a gente olhar por esse outro lado, como uma possibilidade de transformação? Então, aí a gente cai, né, em alguns principais, né, conceitos e características da psicologia junguiana, né, de uma forma geral, que vai olhar, né,
para os sinais não só da depressão, como de todas as doenças, de uma forma simbólica, né? Então, a gente vai perguntar muito mais do que o porquê, o para quê. Então, para que ela se manifesta? De que forma que isso se apresenta para mim? Então, quando eu olho, né, enquanto psicóloga, enquanto uma pessoa que trabalha, né, com pessoas que estão em sofrimento, não significa que eu estou desvalidando o sofrimento dela, né? Não significa que, então a gente vai pensar na depressão como uma possibilidade, então eu estou dizendo que é algo positivo, que é algo bom? Não, a gente não está dizendo que é algo positivo e nem que é algo bom, mas que a gente pode tirar coisas boas daí, né? No meio da dor e no meio da tristeza, no meio, né, de situações conflituosas, pode ter também muita capacidade de transformação, né? Pode ser identificado coisas positivas, né? Mesmo que seja no meio desses momentos difíceis. Então, o olhar, né, para a depressão da psicologia analítica não é necessariamente como algo positivo, né? Mas como algo que talvez possa facilitar um processo, né? Possa facilitar que o indivíduo vá de encontro com as suas questões. Então, nesse sentido, que talvez seja uma possibilidade, né, de se autoconhecer, né, de, como o próprio Jung fala, né, de descer às profundezas e ir nos lugares mais escuros e ali, né, poder integrar conteúdos que até então estavam presos lá neste lugar, estavam perdidos, né, neste lugar específico. Interessante essa sua fala, porque tem um texto do Jung que eu acho que está no livro Cartas, que ele fala isso para uma paciente dele, que ela envia uma carta para ele falando sobre a depressão, e ele diz que se fosse com ele convidaria a depressão para sentar, tomar um café e ver o que ela tem a dizer. E é exatamente isso que a proposta da psicologia analítica, né? Não vai desconsiderar a questão física, os sintomas físicos, mas vai ter esse olhar para além, esse olhar do simbólico. Qual que é a necessidade daquela psique, por que ela está enviando, se é que a gente pode dizer assim, a depressão como essa mensagem, como um sinal de que há um desequilíbrio e que precisa ser cuidado. Exatamente. Acho que nesse ponto a gente começa a pensar também nos fatores que levam à depressão. Porque é muito comum quando uma pessoa chega no consultório, né, Daiana, e pergunta: por que eu estou assim? O que me trouxe a isso? Né? É uma pergunta que a gente escuta bastante. Existem sim fatores que levam a isso, mas existe também essa questão que a gente está conversando aqui, que você pontuou, que Lid pontuou, o para quê, né? Para que isso precisou surgir nesse momento? Para onde que é preciso olhar? O que você pensa sobre isso? Então, acho que enquanto fatores, né, como vocês já disseram anteriormente, a gente tem sim muitos fatores e a gente precisa olhar para isso e realmente, né, as pessoas estar no estado depressivo, né, estar passando por um momento depressivo ou ter um transtorno depressivo não é algo fácil. Nem para a pessoa, né, que está vivenciando e nem para a família, para as pessoas, né, que são do convívio dessa pessoa, desse doente ou desse paciente, né? Não é fácil para elas lidarem com isso. Então, por não ser fácil, a gente entra, né, na questão de que as pessoas banalizam um pouco e não consideram como uma doença, né? Não tem esse olhar crítico, né, e acabam não entendendo que existem sim fatores que podem levar, né, a esse adoecimento, a esse quadro, a esse momento, né, que essa pessoa venha passar. Então, tem sim alguns fatores que podem, né, ser desencadeantes, né, da depressão. Tem como a gente falar de forma específica? Não, porque cada indivíduo ele é único. Né? Então, cada pessoa tem uma história, cada pessoa passa por situações, né, diferenciadas e talvez a gente vá buscar
algum fator em alguém especificamente e a gente não encontre algo tão preciso assim, né? Exatamente porque tem essas vivências únicas e individuais de cada um. Mas a gente poderia sim citar alguns, né, que podem, não sei se provocar, né, mas facilitar, né, o desencadeamento ou o desenvolvimento de um quadro depressivo. Né, o primeiro, eu acho que é o mais conhecido, seria o histórico pessoal, né, as vivências dessa pessoa, né, as coisas que ela passou, que ela vivenciou durante a sua vida, né, desde lá a infância, adolescência até a vida adulta. Obviamente, né, não apenas na vida adulta, porque a gente sabe que a depressão pode também acometer, né, crianças também. Mas seria esse histórico pessoal, pessoas que passaram por eventos traumáticos, por situações realmente muito complicadas, né, durante a sua vida e tem aí uma certa dificuldade de lidar com esses fatores, com essas situações, né, durante a sua jornada. É como se fosse um fardo, né, que ele é carregado durante um tempo e aí chega um momento que isso começa a pesar, né, começa a ficar difícil esse caminhar. E aí muitas vezes aparece a depressão. Um outro fator que é também muito conhecido seria, né, o desencadeamento da depressão devido a uma doença específica, né, uma doença física, essa pessoa está passando por alguma situação, né, alguma doença específica, alguma dificuldade na sua vida, mas que está ali se manifestando a nível corpóreo, né? Por exemplo, o desenvolvimento de um câncer, né? Ou algumas até doenças que têm uma predisposição maior para a depressão, como Parkinson, né? Ou qualquer coisa desse tipo, né? Ela tem uma doença física, ela teve talvez um acidente, a perda de um membro, alguma dificuldade física, e ali, né, ela desencadeia também um quadro depressivo. Um outro fator, né, que a gente pode falar seria o estresse. Uma pessoa que passa por um estresse prolongado durante, né, seja dentro da sua jornada de trabalho, seja nas suas relações familiares, né, nas relações de uma forma geral. Então, o estresse também pode levar a um quadro depressivo. E eu acho que aqui cabe, inclusive, a gente falar um pouquinho, né, ou pensar também, inclusive, nas relações de trabalho, né? Hoje nós sabemos que uma das primeiras causas de afastamento, né, pelo INSS é a depressão, né? São os quadros depressivos que mais afastam. Então, como que estão, né, esses profissionais no ambiente de trabalho, né? A gente sabe que talvez sejam os lugares mais estressantes, né? Então podem também levar a um quadro depressivo. Os próprios acontecimentos, né, as questões da rotina dessa pessoa, né, as questões que nós vivenciamos, inclusive, né, de uma forma social, cultural, também podem desencadear. Eu acho que a gente não tem exemplo melhor do que o momento que estamos vivenciando, né? E aí a gente poderia pensar na pandemia pelo coronavírus, mas nem me refiro exatamente a isso, mas ao fato, né, de que estamos cada vez mais nos direcionando para as redes sociais, para a tecnologia, para essa questão, né, a autoestima das pessoas tem ficado cada vez mais baixa, né, uma comparação que surge entre umas e outras, né, e isso também pode, né, ser um indicativo de um quadro depressivo. As perdas, como falei anteriormente, né, o luto, né, então existe uma diferenciação, né, dentro do luto a gente tem sintomas depressivos, né, que aparecem ali no luto, mas o luto é diferente de uma depressão. O que acontece é que o luto pode se tornar uma depressão, né? Se essa pessoa ela não consegue vivenciar esse luto, não passa, ela não consegue diminuir aquela dor com o passar do tempo, ele pode sim se tornar uma depressão. Então essas perdas também seriam desencadeantes.
Um outro fator seria o consumo, né, de substâncias, de álcool, de drogas, né, que também pode desencadear. E aí a gente queria aqui um tempo, inclusive, falando sobre isso, porque a gente sabe que tem as substâncias que são mais depressivas, outras não, mas de uma forma geral, né, também são desencadeadoras. E as novas responsabilidades que podem surgir na vida de uma pessoa, né? Às vezes o indivíduo ele tem dificuldade de lidar com os eventos que chegam até ele, né? Com as responsabilidades ou com as mudanças, né? Com as alterações que passa ali durante a sua existência, né? Durante um determinado momento da sua vida, e também pode ser, né, um desencadeante. Como exemplo aqui, nós teríamos então a depressão pós-parto, né, que ela chega diante do novo, né, diante da responsabilidade da maternidade. Obviamente estou falando de uma forma bem genérica, né, não é só dessa forma tão simples, mas, né, seria algo que surge aí com essas novas realidades, responsabilidades e novidades de vida. Sim. Mas temos vários outros, né? Acho que esses são os principais. A depressão é um assunto complexo, e aí enquanto você foi falando, eu fico aqui pensando, né, pra gente discutir aqui. Onde que se encaixaria, então, esse tema que nós vamos conversar hoje? Que vou descrever primeiro o quadro, para depois a gente começar a dar um pouco mais de nome para ele. Que é aquela pessoa que todo final de ano, ela começa a se sentir mal, começa a se sentir desmotivada, tem vontade de ficar isolada, não quer participar de nenhuma dessas comemorações que acontecem, né, ao longo do final do ano. Então, aquela pessoa que vai sentindo uma tristeza muito profunda, também irritação, se incomoda com essas situações, né? Onde você acha, Lid, também, vamos trocar essa ideia, que se encaixaria essa situação diante dos quadros que a gente está conversando? Não, eu fiquei pensando nisso, e talvez se encaixaria naquela questão que você disse das somas, né? De fatores ao longo da história do indivíduo. Porque o que parece é que, tem um momento específico do ano, que isso talvez se intensifica ou se agrave, mas o indivíduo já vem ao longo do ano ou dos anos com essas questões que não estão bem integradas e equilibradas para ele. Então eu acho que se encaixaria mais nisso. Eu não sei se era isso que a Dayana ia dizer. Eu acho que sim, né? Que pensando então, talvez nesses fatores desencadeantes, a gente poderia sim pensar, né, nesse momento como trazendo, né, à tona essas vivências, né, situações que foram vivenciadas, talvez até perdas também, acho que poderia entrar aí também, visto que esse momento, né, essa época começa a chegar aí finalzinho de novembro, início de dezembro, né, todo mundo já fica mais afetivo, né? As pessoas ficam mais emotivas naturalmente, né? Porque é uma época de confraternização, né? Uma época de encontros, né? De reuniões. Geralmente é um momento que se reúne, né? Toda a família, né? As pessoas ficam mais reflexivas neste período, exatamente também por conta de ser uma época que se fala muito, né, de abundância, infelizmente, né, não para todos, mas de uma forma geral, né, se fala muito sobre isso, sobre as reuniões familiares, né, a oportunidade de encontros, os desejos também, né, que nós fazemos para o ano que vai se iniciar, né, os planos futuros que aparecem nessa época. Então, é um misto de sensações, né? E a própria ideia da transição, né? Que o final do ano, nessa época de Natal, Ano Novo, é um período de transição, onde nós encerramos um ciclo, né? O fechamento de um ano, o nascimento de outro, né? As reflexões sobre o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer e quais são as possibilidades
né, que temos pro ano vindouro. Ah, pronto, Dayana, você já me fez lembrar da música de fim de ano, né? Então é Natal e o que você fez. Já fez me lembrar, já tô lembrando os ouvintes aí para compartilhar a minha angústia com uma deles. É isso, né? São essas cobranças também vêm nesse fechamento que eu acho que você tá falando, né? Chega lá dezembro, Exatamente. você olha, e esse ano vai ser mais difícil ainda, porque vai olhar para trás e ver como que foi o ano que se passou. E esse ano foi tão conturbado, tão fora da do nosso como a gente poderia imaginar algum ano atrás, atípico, né? Bem né? atípico. Então acho que essa frase vai pegar muita gente por aí. Com certeza. E assim, eu acho que aí a gente pensando, né, em todos esses sentimentos que nos geram, talvez a gente fale um pouquinho, e aí eu volto ainda naquilo que falamos inicialmente, né? Que é um momento que as pessoas tendem a ficar um pouco mais tristes, né? Mais reflexivas, mais interiorizadas, né? Elas voltam um pouco mais para elas mesmas, né? Refletem sobre a sua situação, sobre a situação mundial, sobre a situação, né, social. Então, pensando nisso, eu acho que esses fatores eles podem influenciar, né, não sei se no surgimento, porque eles por si só, né, de forma isolada, ou o período por si só, ele não vai gerar um quadro depressivo, até porque, né, o que está sendo vivenciado são coisas que já aconteceram e que neste momento elas ficam mais evidentes, né? Por exemplo, vai se reunir a família ali para comemorar o Natal, o Ano Novo, e a pessoa teve a perda de uma pessoa muito querida, né, de um familiar, e essa pessoa não vai estar nessa comemoração, não vai poder participar ali, né, ela vai sentir muito por isso, tanto é que tem pessoas que nem gostam, né, das comemorações de final de ano. Então, eu acho que influencia mais em coisas que já são pré-existentes, né, já estão ali de alguma forma. Agora, para uma pessoa que ela tem já uma depressão, né, instalada ali, ela já é uma pessoa depressiva, aí a gente pensaria nessas coisas também, nesse momento que ele já traz um pouco desse aumento da afetividade e desse aumento da reflexão, mas também, né, como um período que vai na contramão, muitas vezes, do que essa pessoa sente, né, pensando nos sintomas, nos sinais da depressão, né, onde essa pessoa está mais deprimida, onde essa pessoa tem dificuldades, por exemplo, né, o depressivo ele tem muita dificuldade de pensar no futuro, né, de fazer planos para o futuro, né, de se ver em movimento, de se ver em ação, e é um momento que está todo mundo fazendo isso, ou a grande maioria das pessoas estão fazendo isso, né, e ele não tem esse desejo, né, então pode agravar por isso, é como se ele fosse forçado, entre aspas, né, a fazer uma coisa que na verdade ele não tem ânimo e não tem desejo nenhum de fazer, né? Outra coisa, as pessoas geralmente depressivas, elas não gostam de estar no meio de outras pessoas, né? Elas preferem estar sozinhas. E é um momento em que todo mundo fica insistindo, né? Que ela se sente muitas vezes cobrada externa e internamente para os encontros, para as reuniões. Então pode agravar o quadro exatamente por esse motivo, né? Então, Dayana, aqui a gente está falando de duas coisas. A pessoa que já tem um quadro depressivo instaurado, e aí com essas festas de fim de ano, mas não necessariamente as festas, mas com toda essa movimentação em torno das celebrações de fim de ano, isso pode agravar o quadro, intensificar, ou então um quadro que estava ali meio, né, escondidinho, vem à tona mais intensamente. Isso é uma coisa que a gente está falando. Sim. Outra coisa é aquilo que acho que a gente vai conversar aqui, e talvez não necessariamente chamar isso como as pessoas chamam de depressão de fim de ano, mas de chamar aquilo ali de um sintoma, de um incômodo com o fim de ano. São duas coisas diferentes que eu acho que a gente está colocando aqui. Exatamente, né? Realmente são duas coisas diferentes, né? E aí talvez a gente pensaria, né, num momento de tristeza,
né, um período específico. Qual que é a diferença? Né, a gente poderia caracterizar isso como uma tristeza, porque vai passar, né, as festas de final de ano, vai passar esse momento festivo e isso também vai passar junto, né? Vai cessar, né? Então essa pessoa tem um momento específico onde ela está sentindo tudo isso, né, ao mesmo tempo. Então passa. Na depressão não vai passar, né? Isso vai permanecer. Talvez não da mesma forma, né? Até porque as festividades acabaram, mas o quadro ele permanece, né? O sentimento de tristeza permanece, né? A questão da apatia permanece, a falta de sentido na vida permanece, né? A falta de desejo de se movimentar, de fazer as coisas permanece. Então aí nós estamos falando de um quadro depressivo. E aí fico pensando aqui, Dayana, né, quando a gente fala, levanta à tona, né, todas essas questões, a gente pensa também em intervenções, né? As Sim. intervenções nesses dois quadros diferentes, né, exigem intervenções e medidas diferentes. O que você pensa que seria ali o indicado para cada caso? Como que você vê isso na sua prática? Eu acho que assim, pensando, né, na prática clínica, é óbvio que a gente lida, né, com todos os sintomas, né, com todas as questões no consultório. Se a gente for pensar, né, num quadro depressivo exatamente, né, num transtorno depressivo, daí a intervenção, né, ela não é uma intervenção focada em um momento, né, ou em uma situação específica, mas é trabalhar de forma a entender como que se deu, né, como que se instala esse sintoma, por que ele está ali, né, e tentar de alguma forma conter, né, auxiliar esse paciente, né, auxiliar essa pessoa para que ela possa lidar melhor com essas situações. E aí a gente pensaria inclusive num acompanhamento multidisciplinar, né, a psicoterapia, né, um lugar para que ela tenha um momento, né, de falar sobre as suas questões, né, de expressar esses sentimentos, de colocar para fora todas as suas vivências, de ter alguém, né, capacitado para ouvi-la, pensando, né, também nesse acompanhamento num psiquiatra que vai entrar com uma medicação para auxiliar, né, essa pessoa a sair desse estado um pouco mais apático, né, um pouco mais grave e ter condições, né, de lidar com as suas questões. Agora, a gente pensando isso como algo momentâneo, eu penso que a psicoterapia ela cabe para todos, assim, né, independente, né, porque é um momento de autoconhecimento, de autoanálise, então ela também vai favorecer, né, esse entender por que eu me sinto assim nessa época, o que acontece, né, que me vem todos esses sentimentos. Então vai auxiliar, mas eu acho que também a gente precisa pensar, mais uma vez, voltando lá na sua questão inicial, o que a gente pode tirar daí, né? Talvez tenha até coisas positivas, né, que é esse momento de autorreflexão, né, esse momento de você também olhar para o outro, né, de você rever algumas coisas, de você... Na verdade, a nossa vida é tão corrida, né, no geral, né, que às vezes as pessoas param no final do ano para fazer essa reflexão. Então, talvez seja uma oportunidade, né, talvez seja o momento, né, de olhar para as suas questões, né, e tirar bom proveito disso. Sim, eu estou pensando, enquanto você estava falando, essa nossa vida está tão corrida e... justamente que aí a gente vê o quanto que a cultura influencia, talvez, no surgimento de sintomas depressivos e até mesmo no desenvolvimento do transtorno depressivo. Porque a gente tem aquela ideia que tem que estar sempre produzindo, sempre bem, positivo, tudo fluindo positivamente. E a gente tem uma tendência a resistir, a querer retirar e extinguir o que é negativo. Então, a gente também pode pensar a depressão como uma oportunidade para rever também e fazer essas reflexões.
É claro que a gente sabe que a pessoa que está numa condição depressiva, num primeiro momento ela não tem condições de olhar dessa forma. Mas esse trabalho multidisciplinar, que inclusive você ressaltou, é o que permite, né? Porque a medicação, ela faz o equilíbrio bioquímico e a psicoterapia auxilia nessa compreensão e nessa tomada de consciência. Então, os dois, a tendência é um desenvolvimento e uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo. E sabe o que eu fico pensando também? Queria levar isso para vocês, para a gente conversar aqui. Isso que algumas pessoas chamam de depressão de fim de ano, será que não pode ser uma outra questão? De repente, assim, nós estamos falando aqui desse final do ano ser um momento de reflexão, de introspecção. Às vezes, essa pessoa é tão atarefada, corre tanto, que não para pensar, como Dayana colocou, né? Ela é tão para fora, vive no mundo, né? Interage com as pessoas, que na hora que ela vai olhar para si, é um movimento muito diferente do que ela está acostumada a ter. Então, o comportamento, não só a questão como ela se percebe, mas a percepção que o outro tem dela também fica diferente. Então, será que isso não pode ser chamado de depressão? Fulano fica super deprimido no fim do ano. Mas será que o fulano só não está realmente olhando para si, coisa que ele não consegue fazer em nenhum outro momento? Exatamente, eu realmente acredito dessa forma, assim, penso assim, sabe, Mari? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de parar, né? Não só dificuldade de parar, como uma dificuldade de olhar para si, mas também de olhar para o outro, né? E este período traz muito isso, nos chama, né? Quase que nos atrai para essas questões, né? E quando você para e você faz isso, você vê muita coisa positiva, né? Mas você também vê tanta coisa que talvez você precise melhorar, né? Tantas coisas que talvez você deixou ali de lado, né? Durante o ano todo e falou, não, agora não, deixa para depois, né? Só que depois chega. Aquelas metas, né? Sim. Aquelas metas que todo mundo se coloca no começo do ano. E esse ano, então, gente, né? Eu tenho certeza que muitas delas foram abaixo. Outras surgiram também, como podcast, né, Lídia? A gente não tinha esses planos. Surgiu em meio à pandemia, nasceu, estamos aí. Uhum. E aí a gente vê, né, como que o caos também é um momento de trazer tantas coisas positivas, né? E da gente se reinventar, né? Quantos de nós nos reinventamos durante esse momento, né? Durante esse período, assim, reinventamos a nossa prática profissional, né? Reinventamos as nossas relações familiares, reinventamos o nosso olhar, né, para o mundo, para o social, né? E mudamos, né, as nossas rotas, as nossas direções. Então, do caos a gente também tira criatividade e muita coisa boa, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estou aqui pensando na questão também do próprio complexo cultural e do inconsciente cultural também, porque a gente sempre retrata o Natal trazendo muito a questão do inverno, né? Da neve, do frio, e que, de certa forma, o lugar onde surgiu é uma característica do lugar mesmo, de estar nesse período de inverno. Então, consequentemente, as pessoas estão mais em casa, com as casas iluminadas, e como que isso permeia, né, a nossa ideia de Natal e de época de final de ano. Então, é um chamado, de certa forma, é um chamado simbólico para vir para casa, né? É isso que eu ia falar, assim, como que esse período é um período repleto, né, de simbolismos, assim, né? Como que as pessoas, alguns rituais, nós fomos perdendo, né, enquanto sociedade, assim. E eu acho que essas datas, elas marcam essa volta, né? Eles trazem esses rituais e esses momentos muito à tona. E isso é tão importante, né? Apesar de como, né, estamos falando da depressão, né? De ser um momento de realmente maior tristeza e tudo mais reflexivo, mas
a gente resgata também tanta coisa, né? No meio disso, tantas coisas vêm ali, né? E as pessoas juntarem enquanto família para montar uma árvore de Natal, né? Colocarem as luzes na porta de casa, né? Já começarem a planejar as comidas que vão ser servidas no final do ano, né? Natal, Ano Novo. E o quanto que isso é importante. Eu penso que esses ritos, né? Esses símbolos, eles também nos trazem, né? A reflexão. Agora, a Lid falando, eu tava recordando, eu montei a árvore aqui em casa, tem umas 2 semanas, eu acredito. E quando nós fomos montar, né, sentar juntos para montar a árvore, primeiro nós saímos, porque esse ano passamos por tantas coisas, né, e eu falei, não, esse ano eu quero uma árvore nova, assim, com decoração nova, não quero a mesma dos outros anos, né, quero diferente. E aí a gente saiu e fomos comprar, né, todos os enfeites para poder montar a árvore de Natal, e aí chegamos, montamos e sentamos. E como que é importante isso de você sentar junto, né, de você ir fazendo as coisas juntos. E eu, no meio desse processo, falei assim, tem alguma coisa faltando, né? É Natal, então a gente tem que entrar no clima de Natal. Põe uma musiquinha de Natal aí. E como que esse clima mudou, né? Como que foi um momento que depois, inclusive, nos trouxe essa reflexão, né? Terminamos ali o que estávamos fazendo e ficou linda a árvore. E pensamos assim, poxa, quantas vezes nós fizemos isso durante o ano, né? Quantas vezes a gente se reuniu sem ser ali na correria do dia a dia para comer ou para, né, fazer as coisas e às vezes sentar à mesa e conversar sobre trabalho, sobre a rotina do dia, né? Mas quantas vezes a gente fez isso esse ano? E a gente chegou à conclusão que nós não tínhamos feito nenhuma, né? Nenhuma vez a gente tinha sentado para fazer uma coisa ali realmente específica, né? Para trazer esses símbolos à tona. Então, me trouxe essa reflexão e eu acho que por mais que não seja tão consciente assim para todos, esses momentos, né? Não que as pessoas não se conscientizem, mas no sentido assim, por mais que às vezes passe batido, são momentos que são prazerosos e que a gente gosta e a gente fica reflexivo assim, mas, poxa, quantas vezes mais eu podia ter feito isso? Quais são as outras pessoas que podiam estar aqui comigo, participando disso também? Então, eu acho que traz tudo isso à tona, né? Deixa todas essas questões muito visíveis, assim. Não tem como a gente não olhar para elas, né? Pois é. Então vem essa questão do olhar novamente, né? Se essas questões que emergem, como a gente está falando aqui, parece muito sutil, mas às vezes emerge como um vulcão no final do ano, né, em erupção. Se essas questões estão bem resolvidas, né, ou bem encaminhadas, é possível vivenciar dessa maneira, né, com nostalgia, um sentimento gostosinho, né? Mas se isso não está bem elaborado, se tem muito processo ali ainda para ser vivenciado, muitas feridas psíquicas, pode ser sim um período muito difícil para essa pessoa. Sim. Porque da mesma forma que vem sentimentos bons, né, podem vir sentimentos, né, recordações traumáticas, né, difíceis, momentos que gostariam, né, que as pessoas gostariam de compartilhar com outra pessoa que talvez não possa estar ali, né? Então, é um misto de sentimentos, né? São os sentimentos que vêm para a mesa, né? Sejam eles algumas vezes positivos ou não. Então percebam, né? Nós estamos conversando aqui, vocês que estão escutando a gente aí, não necessariamente é o final do ano. Não é o final do ano que faz isso. Até porque fim de ano a gente tem essa questão simbólica de fechamento de ciclo, né? Mas é mais uma data. Então não necessariamente é o final do ano que gera isso que as pessoas chamam de depressão, de final de ano, que a gente está desconstruindo, né? Mas tem coisas ali dentro que já só estavam esperando para dar um oizinho. Então você fica aí guardando as coisas, elas vão aparecer. E pode aparecer e estragar o seu Natal, o seu final de ano. Sim. O que talvez a mensagem seja exatamente essa, né? De olhar para aquilo, para as feridas que precisam ser cicatrizadas, para aquilo que precisa ser resolvido. Porque se não resolver, no próximo ano vai ter Natal de novo, vai ter final de ano, vai ter que encarar, vai ficar todo ano
tendo que lidar com essas feridas, né, assim, sem tentar enfrentá-las, né? A gente sabe que não é fácil, nem sempre é fácil. A gente fala aqui brincando, né? A gente sabe que nem sempre é fácil, mas às vezes tá precisando olhar para algumas coisas aí. Se tem um convite que a depressão faz, é justamente para olhar aquilo que precisa ser olhado. Se você consegue olhar, e aí não tem que ser sozinho, é claro, a gente está falando de um acompanhamento mesmo, um acompanhamento profissional, a possibilidade de conseguir compreender, integrar e avançar existe. A gente não pode bater o martelo e falar que é 100%, porque depende de questões individuais. Mas se não olha, se não cuida e se não faz esse diálogo, a tendência é isso ficar se repetindo até que você tenha tempo para olhar e para cuidar. E aí o Natal e o Ano Novo vão sempre ser traumáticos, né? Sim. Um trauma atrás do outro. Ou a lembrança, né, do trauma original. E aí é possível tomar algumas medidas não, acho que posturas, né, diante disso. Revivenciar isso a cada vez que isso chegar, ou tentar ressignificar isso, né? Uma palavrinha que nós, psicólogas junguianas, gostamos tanto, né? Ressignificar, Sim. dar novos sentidos para aquilo que um dia causou dor, causou mágoa, né? Transformar isso. E que época melhor para fazer isso que o final do ano, né? E que época melhor para fazer esse diálogo aqui e ainda com a Dayana, né? Dayana, vou te agradecer por ter aceito o convite de participar do Papo de Psi Entrevista, porque foi maravilhoso essa conversa aqui. Imagina, meninas, eu que agradeço, me sinto honrada pelo convite, é sempre um prazer. Com a Mari, acho que é a primeira vez que a gente está aqui juntas, mas com a Lidy não Sim. é a primeira, e é sempre um prazer, né? Acho muito bacana o trabalho que vocês têm feito, de trazer, né, os temas de uma forma leve, de uma forma tranquila, para que todo mundo possa, né, ter esse olhar. Às vezes a gente, enquanto psicólogos, né, nós tendemos a trazer muito mais, né, pro campo do nosso conhecimento, né, e acho que aqui é uma possibilidade de ir desmistificando algumas coisas, né, e trazer isso de uma forma mais leve, onde, né, as pessoas podem ter um olhar, né, sobre algumas questões que geralmente passam batidas. Então, muito obrigada, é um prazer estar com vocês. E me sinto muito honrada pelo convite. Muito obrigada, Dayana. Obrigada a você que também está escutando a gente aí do lado daí. Então, nos vemos na próxima quarta com um novo episódio. Um grande abraço e até mais. Uma ótima semana e até a próxima quarta. Abraços. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lidy é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.